Olá pessoal, a pedidos nós vamos conversar sobre a medida do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, que anulou a sessão de votação do impeachment. Há 3 pontos e mais um quarto ponto, aparentemente separado dos 3 primeiros que eu vou citar e que nós temos que considerar. Primeiro ponto, a medida é ilegal. Não tem o menor fundamento. Por quê? Por que a medida é ilegal? Porque o processo já foi aprovado na Câmara, já foi votado e já está no Senado. Está no Senado, o relatório já foi aprovado, já foi votado e hoje essa semana seria votado o afastamento ou não de Dilma Rousseff por 180 dias. Embora a medida seja ilegal, ela abre um precedente. Que precedente é este? Vamos ao segundo ponto. A medida é ilegal, mas ela abre um precedente. Que precedente é esse? Ela abre um conflito entre a Câmara e o Senado. Este conflito aberto entre a Câmara e o Senado permite, exatamente porque o presidente da Câmara desengavetou um processo e anulou o que foi feito, isso vai permitir ao advogado-geral da União e a qualquer expediente que o PT queira utilizar, bem como todos os deputados e senadores de esquerda, ele tem autoridade para desengavetar o processo e para anular. Para tanto, esta pendenga terá que ser resolvida via medida judicial. Que medida judicial é essa? O Supremo Tribunal Federal. Então abriu um conflito entre a Câmara e o Senado e essa situação terá que ser levada ao Supremo e o Supremo terá que se posicionar rapidamente ou não. Vamos considerar a possibilidade absolutamente extemporânea e anômala do Supremo dizer que ele pode fazê-lo. Como é que fica a situação? Vamos entender um outro ponto. Quando a atitude de Valdir Maranhão, a atitude em si de Valdir Maranhão, atenta como contra um dos poderes da República, que no caso é o Legislativo. Por quê? Porque a Constituição Federal é clara que ele atentou contra o STF, que havia validado o processo de impeachment. Então ele anulou o processo. E segundo, ele anulou, foi contra a estrutura majoritária da Câmara que havia votado a favor do processo de impeachment. Então, ele pode ser enquadrado perfeitamente dentro da chamada Lei de Segurança Nacional, que é quando o indivíduo tem uma atitude que coloca em risco um dos poderes da República. Isso é um ponto. Um outro ponto é o seguinte. A Constituição Federal permite que quando um dos poderes tem uma crise, ele criou uma crise entre a Câmara e o Senado. A Constituição Federal admite que quando um dos poderes tem crise dentro dele mesmo, ou existe uma crise entre um dos 3 poderes, ou o presidente da República, ou um dos 3 presidentes dos 3 poderes pode pedir intervenção das Forças Armadas e decretar estado de sítio. Vamos nos recordar que o senador Ronaldo Caiado, há um tempo atrás, avisou, e isso está filmado, documentado, disponível no YouTube, para quem quiser constatar, afirmou que Dilma Rousseff estava preparando um golpe de Estado. Iria decretar estado de exceção dentro do Brasil. Acontece que para decretar estado de exceção, a Câmara Federal tem que aprovar o estado de exceção. Eduardo Cunha jamais aprovaria isso. Valdir Maranhão pode aprovar o que quer que seja. Pois muito bem, esta atitude aparentemente translocada de Valdir Maranhão só pode ter sido feita, evidentemente, com o apoio e o conluio de vários partidos, várias legendas. Porque, evidentemente, isso coloca em risco todo o processo. Existe um quarto ponto aqui muito importante. Coloca em risco todo o processo e abre ao precedente da decretação
de um estado de exceção. O quarto ponto. Aqui é preciso chamar a atenção. O pedido que ele desengavetou da Advocacia Geral da União fala o seguinte: Eduardo Cunha não tinha condições de conduzir o processo de impeachment porque ele é um inepto. Ele não estava autorizado a fazê-lo, não é? Porque finalmente ele é corrupto. Bom, se for esse o argumento, Renan Calheiros também não pode, e todos os inúmeros senadores e deputados que ali não é propriamente um campo de vestais, não é? Todos eles têm que ser invalidados pelo mesmo argumento. Mas este argumento só é aplicável a Eduardo Cunha. Foi aplicado por quem? Pelo ex-presidente da OAB, pelo Procurador-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Advocacia Geral da União, pela Presidência da República, né, e por vários partidos. Inclusive, nós devemos nos lembrar que uma das razões pelas quais Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara é que ele era um indivíduo perigoso. Então, o PT já vem cantando a cantilena do golpe há algum tempo. Não vai ter golpe. As pessoas estão pensando que isso refere-se a toda a tramitação do impeachment. Nós já havíamos falado que não. Não. Dilma Rousseff tem mandado chamar a imprensa internacional e está falando que o Brasil está sofrendo um golpe e que o autor deste golpe era precisamente Eduardo Cunha. Pois muito bem. O desengavetamento deste projeto que Valdir Maranhão acabou de fazer simplesmente convalida o discurso que eles construíram ao longo de todo este tempo. Se ficar comprovado, por alguma razão absolutamente extemporânea e anômala, que Eduardo Cunha instaurou o processo do impeachment por absoluta vingança contra Dilma Rousseff, pronto, nós temos um outro prato cheio para configurar o golpe e as consequências absolutamente nefastas para, aí sim, a criação de um regime totalitário verdadeiro. Talvez agora as pessoas comecem a se dar conta da razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Janot, Dilma Rousseff, o PT, o PSDB e outros tantos partidos, né, a Advocacia Geral da União, a OAB e o ex-presidente da OAB queriam tanto a cabeça de Eduardo Cunha. Muito pouca gente sabe que dos dois poderes, das duas presidências, a presidência do Senado e a presidência da Câmara, a presidência da Câmara para o Brasil é muito mais importante do que a presidência do Senado. Muito mais importante. O que significa o seguinte, um outro desdobramento desse processo. Eduardo Cunha é acusado de, por vingança, ter encetado um processo de impeachment. Isso absolutamente não corresponde à verdade. Vamos recordar alguns fatos. Eduardo Cunha refutou muito a aceitar o pedido de impeachment. Ele sentou em cima do pedido de impeachment durante meses e foi cobrado, e nada de andar. Dilma Rousseff teve quase 40 pedidos de impeachment, ele rejeitou a grande maioria. Acolheu esse. Mas acolheu em que circunstância? Ele foi praticamente obrigado, depois que inúmeros movimentos de rua foram a Brasília e foram capitaneados por alguns partidos políticos, notadamente o MBL. Depois que houve aquela chamada Marcha para Brasília, né, em que os deputados matreiramente apropriaram-se do discurso da população, retiraram a autoridade gerativa do movimento genuíno das ruas, transferiram essa autoridade para o Congresso e, a partir daquele momento, eles dizem que passam a conduzir, a pedido das ruas, um congresso, um processo para depor Dilma Rousseff. Pois muito bem, por que Eduardo Cunha não quis aprovar, dar prosseguimento ao pedido de impeachment de Dilma Rousseff? Inventaram a tese de que Eduardo Cunha estava negociando a não cassação dele no Conselho de Ética. Isso não é verdade. Isso não corresponde com as atitudes que Eduardo Cunha vinha seguindo. Por uma razão absolutamente desconhecida, parte do PMDB
que é um aliado estratégico do PT, do PSDB e de qualquer partido que esteja no poder. Qualquer partido. O PMDB, depois das eleições de 2014, colocou Eduardo Cunha na presidência da Câmara. E desde o momento em que ele entrou, o PT o odiou. E deflagrou-se uma guerra pessoal entre Eduardo Cunha, uma parte do PMDB. Eduardo Cunha, desde o momento que assumiu, foi desmontando as pautas bombas do Foro de São Paulo, uma por uma. Pois muito bem. O que é o impeachment? O impeachment é a validação ou a legalização de uma eleição fraudulenta. Dilma Rousseff assumiu o poder em 2014. Dilma Rousseff, ocupa o poder desde 2014 de forma ilegal. Por quê? Porque as eleições de 2014 foram fraudadas. O conclave de Brasília e o conclave de São Paulo, e o trabalho do Dr. Hugo Rochel e de outros pesquisadores mostram claramente que as urnas brasileiras foram fraudadas em 70% no Brasil inteiro. Portanto, Dilma Rousseff ocupa o poder ilegalmente desde 2014. Isso significa que se você abre um processo de impeachment contra uma pessoa que ocupa o poder ilegalmente, você legaliza o golpe que ela deu. Portanto, depois ela não pode ser deposta ou não pode se abrir o precedente de dizer que as eleições foram fraudadas, porque esta eleição foi reconhecida como válida e como não fraudulenta, portanto, pelo próprio Congresso Nacional, que inclusive votou um impeachment. Essa é a razão pela qual alguns indivíduos que entendiam um pouco melhor o cenário brasileiro, dentre eles Olavo de Carvalho, nunca falou que o impeachment era o melhor cenário. Por conta disto. Não é o melhor cenário, não é porque não se deseja tirar Dilma Rousseff, tem que tirar o Foro de São Paulo do poder. O impeachment simplesmente é uma manobra jurídica, foi uma manobra jurídica feita por essa gente, pela mesma equipe do Foro de São Paulo, para validar a eleição fraudulenta de Dilma Rousseff. O caminho deveria ter sido seguido, o caminho proposto por Dalmo Accorsini e toda a equipe de pesquisadores do conclave, que era a equipe que argumentava que a eleição era fraudulenta e que toda a eleição de 2014 deveria ter sido anulada. O fato é que Dilma Rousseff ocupa o poder ilegalmente. Então, nós estamos diante de tudo isto. Há um imbróglio jurídico de proporções gigantescas. Gigantescas. A população, por falta de conhecimento, evidentemente, conhecimento dentro do jogo político, e como é que os políticos tomam conta de determinados movimentos que não são deles, como é que eles se utilizam desses movimentos. O que a população precisa fazer? Sair às ruas, dar a entender a esses políticos que eles não são donos dos movimentos de rua e que eles não estão autorizados a falar em nome dos movimentos de rua. Tirar Dilma Rousseff ajuda alguma coisa? É evidente que ajuda, mesmo de uma forma legal que legaliza a ilegalidade. Isso é um contrassenso e é um absurdo de tal forma, mas o que ajuda? Qual é o cenário que ajuda? Ajuda porque atinge-se uma parte do PT, mas isso não desaparelha o Estado e não significa em nenhum momento que a saída de Dilma Rousseff do poder sai automaticamente o Foro de São Paulo. Não se enganem. Não se enganem. Essa atitude de Valdir Maranhão está evidenciando uma outra forma dessas facções estarem agindo. Há céu aberto dentro do Brasil. Portanto, é preciso ficar atento e parar de achar que o Brasil não é comunista mesmo. O que falta para o Brasil ser comunista? A decretação total do regime totalitário, que seria o projeto de poder pelo qual Dilma Rousseff foi colocada em 2014 através de eleições fraudulentas. Eles não conseguiram chegar lá. Em nenhum lugar do mundo onde os comunistas assumiram o poder, eles saíram por vias democráticas. Não tenham a ilusão de que no Brasil será diferente. E em todo lugar do mundo, o povo teve que ir às ruas para lutar contra o comunismo. Também com o Brasil não será diferente.
Portanto, já passou da hora do povo acordar e entender o verdadeiro cenário. Não é brincadeira o que foi feito hoje, e nós estamos caminhando sim para uma guerra civil de proporções internacionais. Até mais.